Olá, boa tarde. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 14% da população brasileira é formada por idosos, ou seja, 29 milhões de pessoas. Hoje, no Dia Mundial do Idoso e dos 18 anos do Estatuto do Idoso, vamos falar sobre os avanços e os gargalos para a proteção dessa parcela da população que ficou ainda mais vulnerável durante a pandemia. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Em evento online, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fala sobre segurança jurídica nos tempos atuais. Prioridade absoluta. Prêmio do Conselho Nacional de Justiça reconhece as melhores práticas do Judiciário voltadas aos direitos das crianças e adolescentes. E na série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai relembrar como foi o julgamento que autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. A pesquisa com as células-tronco e o avanço da medicina podem trazer de volta o sonho de andar ou de curar doenças degenerativas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, comentou hoje os esforços da gestão dele para garantir a segurança jurídica no país. Fux participou da Conseguro 2021, que é a maior conferência do setor de seguros do país. O evento é promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras. E quem acompanhou o evento e agora traz mais informações para a gente é a repórter Manuela Rolim. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rafa, no evento, o ministro Luiz Fux fez um balanço dos principais problemas que diminuem a segurança jurídica no país e das consequências da falta de previsibilidade. Segundo o ministro, na pandemia, a interpretação da segurança jurídica deve ser analisada exatamente como o momento se apresenta. Fux destacou ainda 3 problemas que impediam a eficiência no andamento dos processos. São eles: o excesso de formalidade, o excesso de recursos e a litigiosidade desenfreada nos processos do Brasil. De acordo com o ministro, essas questões criam um ambiente que dificulta o desenvolvimento da economia. Vamos ouvir o que disse o ministro. Eu, como presidente do CNJ, pude constatar de que para cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Então, o número de ações é muito grande para que os tribunais possam prestar justiça no prazo razoável. E a duração irrazoável dos processos, ela cria um risco para o país muito grande, porque o investidor estrangeiro, ele quer saber quanto tempo vai levar o processo se eventualmente surgir um litígio. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, prorrogou até o próximo dia 15 o prazo de vigência da resolução que dispõe sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fux considerou que na próxima quinzena, parte significativa dos servidores e colaboradores do tribunal terá concluído o processo de vacinação com o recebimento da segunda dose. Bom, com a prorrogação, segue suspenso o atendimento presencial aos públicos externo e interno, salvo as exceções contidas na própria resolução. A realização de trabalho remoto pelos servidores também fica mantida para todas as atividades com ele compatíveis. E foi afastada a responsabilidade do município de Porto Alegre pelo recolhimento da parcela de 10% do valor da contratação de artistas e técnicos estrangeiros. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do estado do Rio Grande do Sul. O sindicato afirmou que em 2007 deixou de receber as contribuições de 10% do valor da contratação de artistas e técnicos estrangeiros contratados para se apresentarem no Porto Alegre em Cena, evento de artes cênicas realizado pela Prefeitura de Porto Alegre em escolas, teatros e espaços públicos da capital gaúcha. De acordo com o artigo 25 da Lei 6.533 de 1978, que regulamenta as profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões, a contratação de profissionais estrangeiros que moram no exterior exige o recolhimento prévio do equivalente a 10% do valor total do ajuste
em nome do sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que, com base na lei municipal que instituiu o evento, o município é responsável pelas despesas decorrentes do projeto e, portanto, assume também a responsabilidade do repasse da contribuição. No recurso de revista ao TST, o município sustentou que os espetáculos não foram contratados diretamente por ele, mas por empresa responsável por operacionalizar o evento. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, assinalou que, em casos semelhantes, o TST firmou o entendimento de que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do contratante, independentemente do prazo de duração do contrato ou da forma de remuneração acordada. Com base nas informações contidas no processo, o relator concluiu que o município não foi o responsável direto pela contratação dos artistas estrangeiros e que, portanto, cabe à produtora o recolhimento da parcela de 10%. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir, no Dia do Idoso, vamos falar sobre essa parcela da população que ficou ainda mais vulnerável na pandemia. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Idoso e os 18 anos do Estatuto do Idoso. A data é motivo de comemoração, mas também de reflexão. Na pandemia, o número de agressores contra essa parcela da população aumentou em todo o país. Em novembro do ano passado, estas imagens chocaram o Brasil pela forma violenta como um homem trata a própria avó, uma idosa de 76 anos, no Rio de Janeiro. Cenas de agressões contra idosos como esta aumentaram na pandemia. Dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos mostram que no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 33.600 denúncias de violação de direitos dos idosos. Em todo o ano passado, foram 48.500 denúncias. De um modo geral, a gente observa que essas situações aconteceram não só com os idosos, mas também com as crianças, ou até mesmo entre as pessoas que tiveram que se enclausurar, não seria a palavra correta, mas ter que se ater no ambiente familiar em prol aí de uma proteção ante a pandemia. Porque elas começam desde o ponto de vista psicológico, trazendo aí para um distrato, maus trato, e chegando até em algumas questões físicas. Para tentar mudar essa realidade, em junho do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça assinou um termo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos para que os canais de denúncias de violência contra os idosos cheguem aos cartórios e aos tribunais. A ideia é que os locais fiquem atentos a questões como antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias e venda de imóveis envolvendo idosos. Essa parte da população, cada vez mais agredida nos últimos 2 anos, é a mesma que cresce de forma acelerada em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, a proporção de idosos com 60 anos ou mais deve triplicar, alcançando cerca de 2 bilhões de pessoas em 2050. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, os idosos representam 14,3% da população, ou seja, 29.300.000 pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes até 14 anos. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos. Hoje é de 76 anos. Para especialistas, o envelhecimento da população precisa de ser culturalmente mais valorizado. Nós precisamos criar um mecanismo de cultura para que isso seja desde o início da vida, e a partir daí a gente vai vivendo a cada momento da nossa vida, desde criança, adolescente, jovem, adulto e velho, entendendo que aquele momento tem uma importância. E
para falar mais sobre a situação dos idosos, eu converso agora com a promotora de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público do Distrito Federal, a Maércia Correia de Mello. Oi, Maércia, boa tarde para você. Maércia, que também é uma das coordenadoras da Central Judicial. Seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Prazer é todo nosso, Maércia. Bom, a data, a Central do Idoso, a Central Judicial do Idoso. Só fazer essa correção antes da gente começar a conversar, Maércia. Bom, hoje é uma data muito importante, o Dia Mundial do Idoso, e também é o dia da maioridade, assim, entre aspas, do Estatuto do Idoso, completa 18 anos. Foi um verdadeiro avanço, sem dúvida, mas ainda temos muitos gargalos, né? Como é que você avalia? O Estatuto é um instrumento muito importante para a população idosa, mas nós precisamos de mais políticas públicas voltadas à área de saúde, de assistência social, especificamente para os idosos. E a sociedade, de modo geral, ela precisa estar preparada para envelhecer e para cuidar dos seus idosos, porque envelhecer é um processo natural e a velhice precisa ser vivenciada com saúde e com dignidade. Bom, a senhora atua também na Central. Como é que é o trabalho de vocês? Quais são as principais demandas? A Central Judicial do Idoso é um resultado de uma parceria inédita, pioneira no Brasil, entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Aqui, essas três instituições se reuniram no único órgão, a Central Judicial do Idoso, para prestar atendimento às pessoas idosas que se encontram em situação de risco ou de vulnerabilidade social. Esse risco e a vulnerabilidade social, eles cresceram, foram aumentados durante a pandemia, porque os idosos, nós vimos, inclusive na reportagem também, uma série de situações, né? Desrespeito, a violação de todas as esferas. Como é que vocês têm atuado para minimizar essa questão? Eu acho que é preciso entender que todos os problemas que afetam a população idosa, eles têm que ser solucionados com rapidez. Então, quando se implementa uma política para pessoas vulneráveis, o idoso tem que ser alcançado em primeiro lugar. Então, a gente procura sempre tornar efetiva essa prioridade e atender o idoso da forma mais rápida possível. Vamos falar agora sobre alienação parental inversa. Explica para a gente que conceito é esse e o que a gente pode fazer também para evitar essa situação. O papel também um pouco da sociedade, né, Maércia? A alienação parental inversa ocorre quando o idoso ele é abandonado pelos seus filhos. Então, assim, não recebe dos filhos o carinho e o afeto que se espera, né, desses filhos. Bom, na Central Judicial do Idoso, nós temos um setor, um núcleo de mediação. Então, sempre que um idoso aparece lá com essa demanda, com vínculos familiares rompidos, a gente procura chamar essa família e fazer com que haja um diálogo entre essas pessoas, um processo de mediação, e quando esse processo é bem sucedido e a gente chega num acordo, ele pode ser homologado ali na própria central. Então, a gente procura enfrentar essa situação com diálogo, buscando a família e fazendo a família entender que ela é importante nesse processo de envelhecimento. E quando a família não entende, quando não tem jeito de ter diálogo, há uma tipificação em relação a essa alienação parental inversa? Não há assim, um artigo específico falando desse termo, alienação parental, mas o Estatuto ele criminaliza deixar de prestar assistência ao idoso, não prover as suas necessidades básicas quando a pessoa é obrigada a fazer isso, abandonar idosos em hospitais, instituições e os maus tratos de maneira geral, sem falar também da apropriação indébita, que é muito comum e é também criminalizada. E as penas para esses crimes variam de 6 meses até 12 anos de prisão naqueles casos mais graves. E tem também a violência patrimonial, né? Tantas outras aqui que a gente não vai ter tempo de falar. Para finalizar, a sociedade tem um papel importante, né, na denúncia, para que direcione esse idoso para Ministério Público ou para outros órgãos, né, Maércia?
São vários os canais de denúncia. Pode ser feito assim, a denúncia pode ser feita no Ministério Público da localidade, que geralmente recebe essas denúncias por meio das suas ouvidorias, pode ser feito nas delegacias de polícia, na Defensoria Pública, e é muito comum ser feito na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pelo Disque 100 ou pelo Disque 180. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada. O Conselho Nacional de Justiça realizou nesta manhã a entrega do prêmio Prioridade Absoluta. A iniciativa reconhece as boas práticas voltadas à promoção e respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Ao todo, 9 projetos foram selecionados nesta primeira edição. As premiações foram divididas em 2 eixos temáticos: medidas protetivas e medidas infracionais. A presidente do Fórum Nacional de Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça, Flávia Pessoa, lembrou que o Brasil é um dos países que mais avançou em termos de legislação no mundo. Muito embora ainda precise de ações práticas, como as que estão sendo premiadas, para fazer valer o que está na lei. O robusto arcabouço legal apontado reconhece a criança e adolescente como sujeito de direitos e pessoa em condição peculiar, cuja proteção e promoção do desenvolvimento é dever da família, do Estado e da sociedade. Exatamente neste contexto que eventos como a presente premiação se justificam. Além do certificado digital de premiação, todos os projetos vencedores foram convidados a produzir um vídeo institucional, que será divulgado no portal do Prêmio Prioridade Absoluta, para que essas práticas sejam conhecidas e multiplicadas em todo o país. A segunda edição do Prêmio Prioridade Absoluta já está sendo organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. A premiação conta com a parceria da Unesco e Unicef, organismos das Nações Unidas em defesa da infância e da educação. Para a representante da Unesco no Brasil, todos os projetos inscritos são dignos de reconhecimento por melhorar de alguma forma a qualidade de vida de crianças em situação de vulnerabilidade. Nos parece muito importante identificar e disseminar boas práticas de proteção às crianças e adolescentes, e particularmente em relação à primeira infância e adolescência. Foi também muito gratificante saber que, diante destes desafios, há muito que está sendo feito. Além das ações premiadas, outros 6 projetos foram selecionados para receber menção honrosa. As ações dizem respeito a medidas de acolhimento, adoção e atendimento a crianças vítimas de violência, bem como inclusão digital, atendimento familiar e cooperação na área infracional. E você vai ver a seguir, na série dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, vamos relembrar como foi o julgamento que autorizou a pesquisa com células tronco embrionárias. Voltamos já. Tudo na vida precisa de um norte, e com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Na reportagem especial dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, hoje você vai relembrar como foi um dos principais julgamentos da Suprema Corte. A Lei de Biossegurança que autorizou a pesquisa com células-tronco embrionárias. A pesquisa com as células-tronco e o avanço da medicina podem trazer de volta o sonho de andar ou de curar doenças degenerativas. Um sonho da ex-ginasta brasileira Laís Souza. Ela sofreu uma lesão na coluna enquanto treinava esqui nos Estados Unidos em 2014 e ficou tetraplégica. Ela recebeu tratamento com células-tronco em Miami, nos Estados Unidos. Foi logo após o meu acidente. Passaram 2 meses, eu fiz uma aplicação, depois 2 meses outra, depois 2 meses a terceira. Eu senti que a mudança no meu corpo foi mais para sensibilidade. Eu sinto bastante hoje, por incrível que pareça.
embaixo dos meus pés, na barriga, um pouco nas costas, alguns pontos nos braços e nas mãos. Até hoje eu não fiz mais nenhuma outra. Espero que venham novos estudos aí para que a gente possa aproveitar e entender melhor aí nosso corpo e encontrar a cura contra a paralisia. As células tronco podem ser encontradas em qualquer órgão e são capazes de consertar lesões do corpo humano. É o que explica a coordenadora do Centro de Estudo de Genoma Humano e Células Tronco da Universidade de São Paulo, Maiana Zatz. Foi muito importante a gente pesquisar essas células tronco embrionárias, porque a ideia era, a partir daí, aprender como é que se faz diferentes tecidos, né? Então, quando a gente brigou no bom sentido, para aprovarem as pesquisas com células tronco embrionárias, e a gente estava pensando em embriões que são descartados em clínicas de fertilização e ficam congelados, então a ideia era, em vez de descartar esses embriões, aproveitar para poder estudar como é que se faz diferentes tecidos. O material pode ser encontrado principalmente no cordão umbilical, na placenta, na polpa dos dentes e na medula óssea. As células tronco têm uma grande capacidade de se reproduzirem de forma idêntica, sem rejeição, e hoje são usadas para desenvolver pesquisas, para tratar e até curar doenças degenerativas, como diabetes e até mal de Parkinson. Mas a Lei de Biossegurança, criada em 2005, gerou muita polêmica e o tema veio parar aqui no Supremo. De acordo com alguns dispositivos da lei, é permitido o uso de células tronco embrionárias de humanos para pesquisas e terapias produzidos por fertilização e não utilizados há 3 anos ou mais e de embriões considerados inviáveis. O então Procurador-Geral da República apresentou uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa parte da Lei de Biossegurança. Para a PGR, o embrião é considerado um ser vivo e deve ser protegido. Assim que a Constituição da República tutela o direito à vida a partir da concepção, porque biologicamente o concebido, mas não nascido, já é ser humano. Antes do julgamento, o tema foi motivo de audiência pública proposta pelo ministro Aires Brito para ouvir especialistas em saúde, direitos humanos e representantes políticos. Depois de um longo debate público, que envolveu questões religiosas, científicas, de saúde, inclusive, a opinião da nossa Suprema Corte, por uma apertada votação de 6-5, é de que o artigo 5º era, sim, constitucional. A ciência venceu porque o Supremo aprovou as pesquisas com células tronco embrionárias. Com esse resultado, o Brasil passou a integrar a lista de países como Estados Unidos, Dinamarca e Espanha, que permitem esse tipo de pesquisa. Lembrando que você pode rever todas as reportagens especiais lá no nosso canal da TV Justiça no YouTube. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.